Olá, meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, a sua família, na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite e continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos e meus amados irmãos, minhas irmãs, em primeiro lugar, eu agradeço ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é franqueada, porque se não fosse por Ele, por intermédio dele, de forma alguma estávamos aqui. Segundo, eu quero agradecer a você, que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra de Deus, e Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Meus queridos e amados irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nós estamos precisando de um socorro urgente da parte de Deus? Quantas vezes, querido, nós estamos enfrentando um momento de aflição, de tribulação, nós colocamos as nossas causas diante do Senhor, buscamos a Deus em oração, e parece que nós não temos resposta de imediato. Parece que a nossa oração não está fluindo, não está chegando diante da presença de Deus. Por causa disso, muitas pessoas se desesperam, se desanimam. Louvado seja o nome do Senhor. Deixam de buscar a presença de Deus. Deixam de orar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é motivo para nós desanimarmos. A palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva, aonde ela mesma nos declara e nos ensina que a vitória alcança aqueles que perseveram. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não tem prazer na nossa desistência. Não, o prazer de Deus é que nós alcance vitória da sua parte. Mas para isso, o cristão, o ser humano, ele tem que ser perseverante nas suas decisões, nas suas atitudes, naquilo que ele pretende alcançar, naquilo que ele almeja alcançar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos de nós iniciam um propósito, que receber algo da parte de Deus, e muitas vezes nós não queremos nos sacrificar. Muitas vezes a gente quer receber as coisas facilmente, e as coisas não é dessa forma que funciona. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pretende alcançar, se você pretende obter de Deus um milagre, uma resposta, você precisa ser insistente. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ir além daquilo que você imagina, você precisa buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, como já disse, nós oramos e parece que o céu não se move
ao nosso favor. Louvado seja Deus. Parece que a nossa oração não está chegando na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Deus sabe o momento. Deus sabe a hora certa. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como agir. Deus sabe como operar em meu e ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, ele diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir as nossas orações, as nossas petições, o nosso clamor. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, meu querido e meu amado irmão, minha irmã em Cristo, se você por algum tempo tem clamado e não tem tido resposta, não se desespere, não se desanime. Louvado seja o nome do Senhor. Não pensa que a causa está perdida. Deus está no controle de toda a situação. Deus está no controle de todo o projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não te desanime. Por isso, não te desespere. Mas a tribulação está grande. A aflição está grande. E parece que Deus não está me ouvindo. As tuas orações têm chegado diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem recebido as suas orações, só que Ele tem também um momento para te trazer a resposta, para te dar a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está esquecido, esquecida diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te contempla dia e noite. Sabes das tuas necessidades, conhece as tuas aflições, sabe do que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. E para tranquilizar o seu coração, eu quero dizer, o Senhor não te esqueceu. O Senhor não te abandonou. Se ainda a resposta não chegou, é porque Ele conhece as tuas estruturas. Ele sabe do que realmente você é capaz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entende que você ainda tem forças suficientes para suportar, para resistir mais um pouco. Louvado seja Deus. Por isso, meu querido e amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, não se desespere se a resposta ainda não chegou. Não tome decisões na sua vida precipitada, decisões desagradáveis aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. O Senhor irá assumir o controle de toda a situação na sua vida. Você, mais uma vez lhe digo, não está esquecida, não está esquecido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você menos esperar, quando você menos imaginar, louvado seja Deus, ou até pensar que está sem solução, que a causa está perdida, o Senhor irá entrar com providência. Louvado seja Deus. Nós servimos um Deus que não esquece dos seus filhos. A sua palavra é bem clara, onde ele diz, onde ele declara que a mãe pode esquecer-se do filho que amamentou. Porém, o Senhor, queridos, não nos esquece, não nos abandona e não nos deixa só. O Senhor está no controle de toda a minha e a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, mais uma vez, eu lhe digo, não tome decisões
desagradável aos olhos do Senhor. Não tome decisões precipitadas. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos, meditamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, nós entendemos que muitos homens viveram momentos negros na sua história, momentos de dificuldade na sua história. Homens que tinham intimidade com Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas viveram momentos de tribulação, de aflição, momentos de desespero na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor sempre esteve ao lado dos seus servos, o Senhor não o abandonou, o Senhor não o deixou só. A palavra de Deus, querido, nos fala de um homem que foi um homem chamado segundo o coração de Deus. O salmista Davi, ele foi um homem que sofreu muitas tribulações, passou muitas tribulações, muitos momentos de angústia, de sofrimento, e não desanimou em meio à sua trajetória, porque ele sabia, ele tinha plena confiança, ele tinha certeza, louvado seja Deus, que no meio daquela situação em que ele estava vivendo, daquela provação, ele não estava sozinho, ele não estava desamparado. Ele tinha o auxílio, a proteção do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo sendo perseguido pelos seus opositores, pelos seus inimigos, por aqueles que desejavam ver a sua destruição, contemplar a sua morte, louvado seja o nome do Senhor, ele não desanimou, ele não fracassou. No Salmo 121, louvado seja Deus, o salmista Davi, ele declara, louvado seja Deus, unicamente a sua dependência em Deus, a sua dependência no Senhor. Ele diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele completa dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Pois diante da situação em que nós vivemos, em que nós passamos no nosso dia a dia, devemos manter a nossa confiança, devemos manter, louvado seja Deus, a nossa fé, devemos manter a nossa dependência, louvado seja Deus, na bendita e eterna pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele está atento a ouvir, a responder a nossas orações. Só que, como eu disse lá no início desta breve mensagem, tudo tem o seu tempo determinado por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem o seu momento de trabalhar na vida do ser humano. Deus tem o seu momento de agir na vida do ser humano. Deus está presente o tempo inteiro conosco, louvado seja Deus. Então, queridos, se esses grandes homens viveram um momento de turbulência nas suas vidas, nós também vivemos. O próprio Jesus passou momentos de angústia, momentos de aflição, momentos de tribulação, aonde ele ora pedindo ao Pai proteção. E ainda diz, por que me desamparaste? Louvado seja o nome do Senhor. Se o próprio Jesus sofreu todo esse momento de aflição, de angústia, de tribulação, por que que eu e você, louvado seja Deus, também um dia não vamos viver esta mesma história? Louvado seja o nome do Senhor. Mas em todo tempo o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. O salmista, ele diz no Salmo de número 20, o verso 1, o Senhor te responda
no dia da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, este relato é o relato de um homem, como já disse, segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que o Senhor venha te responder, o Senhor venha te trazer resposta, que o Senhor venha trazer solução para o seu problema, para a sua causa, aquilo que você tem colocado diante da presença de Deus, que no dia da tua aflição, no dia da tua tribulação, no dia da tua angústia, louvado seja Deus, o Senhor venha te responder. Queridos, muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós não entendemos o agir de Deus. Amados, nós temos orações depositadas na presença de Deus que ainda não foi respondida. Quem sabe, louvado seja Deus, que as orações que antes você fez, que você depositou no altar do Senhor, louvado seja Deus. Nos dias da tua aflição, da tua angústia, da tua tribulação, que você não tem forças para buscar a presença de Deus, que você não tem forças para orar, louvado seja o nome do Senhor, que você não tem forças para clamar ao Deus eterno. É nesse dia que as nossas orações, que estão depositadas diante da sua presença, dará resposta para a minha e para a tua solução, para o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista aqui nos declara, nos diz que o Senhor nos responda no dia da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, todos nós, nos dias atuais, nos momentos em que estamos ainda vivendo sobre a terra, todos nós, a qualquer momento, a qualquer dia, passamos tribulação na nossa vida. E entenda-se uma coisa, que nós só estamos de pé, só estamos na presença de Deus, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. O Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas. O Senhor tem estado a todo tempo ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista ele ainda diz que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, eu e você já teríamos sido engolidos vivo. Nós já teríamos sido tragados. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o adversário das nossas almas, ele não descansa, ele é estrategista. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano tem o seu momento de descanso, tem o seu momento de deitar e dormir. O adversário das nossas almas, não. Ele não descansa, ele não dorme. Ele está a todo tempo ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos destruir. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu me alegro, eu glorifico a Deus, porque enquanto o adversário das nossas almas está ao meu e ao teu derredor, a palavra de Deus é fiel, diz que ao nosso redor acampa aos anjos do Senhor. Louvado seja Deus. Significa que eu e você não estamos desprotegidos. Significa que eu e você estamos sobre o amparo, sobre a proteção, sobre os cuidados do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, de forma alguma estamos sozinhos. Mesmo passando por um momento de tribulação, de aflição em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, sabemos que o nosso socorro, sabemos que o nosso amparo, sabemos que o cuidado, louvado seja Deus, e quem cuida de nós é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então o salmista, ele faz um relato no Salmo de número 20,
o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Veja que relato. Louvado seja o nome do Senhor. Que no dia da angústia, da nossa tribulação, o Senhor esteja presente conosco. O nome do Deus de Jacó, que é o meu Deus, que é o seu Deus, louvado seja Deus, te eleve em segurança, ou seja, esteja ao teu lado, esteja te protegendo, esteja te guardando, esteja te sustentando, esteja te fazendo, louvado seja Deus, romper os obstáculos, as muralhas, louvado seja o nome do Senhor. Que o Deus de Jacó, que também é o nosso Deus, esteja no controle de toda a sua história. Queridos, continue crendo, continue acreditando que no momento certo e na hora certa você vai contemplar, você vai ver, você vai presenciar o trabalhar de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua parentela. Louvado seja o nome do Senhor, porque as nossas orações, o nosso clamor, as nossas petições estão diante do Deus Todo-Poderoso. Só que, como eu disse no início desta mensagem, eu volto a lhe dizer, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Se ele ainda não te deu a resposta, se ele ainda não trouxe a solução para os seus problemas, você deve se desesperar? Não. Você deve desistir? Não. Você deve desanimar? Não. Você deve continuar. Fazer que nem o escritor aos Hebreus nos orienta. O escritor aos Hebreus, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. Então, amados, diante das circunstâncias, diante das aflições, diante dos problemas, da adversidade do dia a dia, olhe sempre firme para o Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Eleve os seus pensamentos ao nosso Deus. Entenda que Ele está no controle da nossa história, da nossa situação. Então, que o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve, te sustente em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele nos protege a nossa entrada e a nossa saída. Do seu santuário te envie socorro, te envie socorro. E desde Sião te sustente, te sustenha. Louvado seja o nome do Senhor, diz o verso de número 2. Então que o Senhor te sustente, te socorra. Louvado seja Deus nos momentos de maior aflição na tua vida. Eu quero deixar, queridos, esta breve e rápida meditação na palavra de Deus. Amados, eu peço a você que deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva, compartilhe nossas mensagens, ative o sininho das notificações. O nosso propósito, o nosso objetivo é para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Queridos, Jesus está voltando e Ele conta conosco
Nós temos aí uma grande facilidade pelas redes digitais, pelos meios sociais, de explanar a palavra de Deus. É uma porta aberta para nós publicarmos, levarmos este evangelho a outras pessoas. E você deve ser o nosso parceiro nesta grande caminhada. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que traga paz ao teu coração e para a tua vida. Fique na paz, que Deus te abençoe.